Olha só. Gente, um dos documentários que eu tava pra mostrar pra vocês, a gente acabou assistindo o Menino 23, pra quem não tava. Foi muito bom, inclusive recomendo pra quem não viu, é um puta documentário, achei muito bom. Mas, um outro que eu queria ver, Carne e Osso é o nome, Carne e Osso. Carne e Osso é um documentário sobre frigoríficos. E até uma galera aí no chat falou que trabalhou em frigorífico e que o nível de exploração do trabalho em frigoríficos chega a ser, e exploração física mesmo, dos corpos das pessoas, chega a ser indescritível. E aí eu achei que, bom, uma das coisas que me fez decidir não assistir esse documentário foi que quem é vegetariano ou vegano não é obrigado a ver mutilação animal, não é obrigado, ninguém é obrigado a ver. Mas eu acho que a gente pode ler sobre, porque isso ainda está inserido no mundo do trabalho, que é o nosso foco aqui, né? O cenário de acidentes de trabalho em frigoríficos e o descaso do governo Bolsonaro. O pesquisador lançou, em conjunto com outros autores e autoras, o livro As Pandemias dos Frigoríficos, disponível online. No dia 2 de dezembro, um artigo publicado no Le Monde Diplomatique Brasil e assinado por 5 procuradores do trabalho do Ministério Público do Trabalho destacou: os frigoríficos brasileiros são uma das atividades industriais que mais causam acidentes de trabalho no Brasil. Na análise, os autores apontam que somente no ano de 2019 houveram 23.320 acidentes de trabalho nesse setor, aproximadamente 90 acidentes por dia. O texto também alertava para processos que, na minha avaliação, são produto... Na minha de quem? Do autor aqui, Fernando? São produto de uma conjuntura política desfavorável às classes trabalhadoras, ao indicar que, mesmo antes da pandemia, o número de fiscalizações nas fábricas do setor havia sido reduzido em até 25% entre os anos de 2019 e 2020. Também reconheceu oficialmente a existência de subnotificação dos dados de acidente de trabalho no setor, já que, entre 2016 e 2019, apenas 2% dos acidentes de trabalho foram devidamente notificados como doenças do trabalho. Isso aqui lembra que a gente estava assistindo o documentário Outra Ode às Costureiras? E aí uma das especialistas lá diz que é muito difícil você conseguir colocar doença por excesso, por movimento repetitivo, por excesso de trabalho manual, por horas a fio, por postura, como acidente de trabalho. Porque uma vez que não é classificado como acidente de trabalho, a legislação é outra. Então a gente viu as mulheres que trabalhavam lá no setor têxtil, todas tiveram que fazer cirurgia, todas tiveram tendinite, inchaço, dor nas juntas, de tanto excesso de movimento repetitivo. Tal combinação é resultado do período histórico recente, pois desde o golpe de 2016, a restauração neoliberal em conjunto com a extrema-direita neofascista criou uma conjuntura de retirada de direitos das classes trabalhadoras, que também resulta no descumprimento da legislação de proteção à saúde do trabalhador. É nesse contexto que os projetos do governo federal em aliança com empresários do setor frigorífico surgem para diminuir as conquistas do movimento sindical, como as pausas de recuperação psicofisiológicas previstas na normativa regulamentadora 36, conhecida como a NR dos frigoríficos. Felizmente, muitas dessas iniciativas lesivas foram temporariamente barradas a partir da ação de resistência que alia movimento sindical, pesquisadores, procuradores do trabalho e parlamentares compromissados com as pautas das classes trabalhadoras. No entanto, a realidade dos baixos índices de fiscalização nos frigoríficos e até mesmo da frágil atuação e organização sindical em que alguns locais do Brasil têm feito com que o descumprimento da NR36, que avalio como a mais importante medida de minimização dos acidentes de trabalho no setor, seja sentida pelos trabalhadores e trabalhadoras dos frigoríficos. Considerando o ano de 2020, para o estado do Paraná, o setor de frigoríficos teve 2.918 acidentes de trabalho registrados, mais de 11 por dia. Esses números da comunicação de acidente do trabalho, embora subnotificados, se distribuem por 94 municípios do estado. E quando comparados com a totalidade dos acidentes de trabalho notificados, considerando-se todos os setores econômicos, chamam a atenção. Em pelo menos 21 desses municípios, mais de 50% dos acidentes de trabalho notificados concentram-se apenas no setor de frigoríficos. Então, assim, a gente já tinha essa noção, principalmente pelo relato da galera que trabalha em frigorífico aí do chat. Mas a gente tá vendo agora os dados que comprovam que sim, o setor de frigoríficos é um dos setores que mais tem acidente de trabalho de todos. E aí eu especulo, eu não sei se é porque lida muito com corte, com lâmina, com frio, com situações de temperatura extrema. Ainda há casos mais extremos, como em Joaquim Távora, pequeno município localizado no norte pioneiro paranaense, em que 91% de todos os acidentes registrados para a realidade municipal estão nos frigoríficos. Deve ser uma região que tem uma concentração de frigoríficos, etc, né? Relação entre acidentes de trabalho em frigoríficos e de todos os outros setores.
Roxo é frigorífico. Caralho, os caras usaram duas cores parecidas. Amarelo é emprego em frigorífico. O amarelo é emprego em frigorífico. O roxo escuro é acidente em frigorífico. O roxo claro é acidente em outros setores. Tem alguma área aqui que tem muito acidente de outro setor aqui, ó. Não, ridículo. A sua escolha de cores horrível, sabe? Aqui é Curitiba? Aqui se é Curitiba... juro pra vocês que eu nem sabia que era aqui. É concentração de... muita gente trabalhando com muitas outras coisas, né? Montadoras. Aqui é o quê? Londrina? Isso aqui é Londrina? Maringá, sei lá, é alguma outra cidade grande? Vocês que são do Paraná sabem dizer? Essas que tem... Vocês sabem quais são essas grandes aqui? É Londrina, né? Obrigado. Então é Curitiba, Londrina, Maringá e Rolândia, aqui que é... Pelo que vocês estão falando, eu não entendo muito bem da geografia do Paraná. São as cidades que têm uma concentração muito grande de pessoas, né? Rolândia. Nota-se na figura acima que entre a mancha amarela, que representa a distribuição dos empregos em frigoríficos no estado do Paraná, inclusive tem nenhum em Curitiba. Os círculos em roxo escuro, acidentes de trabalho em frigoríficos, ocupam papel de destaque quando comparados com o roxo claro, acidentes de trabalho de todos os setores econômicos do município. Cara, por que roxo e roxo claro? Isso significa que o setor de frigoríficos, apesar de todos os avanços conquistados nas últimas décadas com a ANR dos frigoríficos, continua a ser o setor que gera muito agravo à saúde do trabalhador. Nesse sentido, a conjuntura atual que coesiona o neofascismo com o programa neoliberal de retirada de direitos favorece também o descumprimento prático por parte das empresas de NR dos frigoríficos, bem como estimula iniciativas de projetos de lei que tentam desfigurá-la. A consequência disso tudo é a desproteção para os trabalhadores, a diminuição da fiscalização e maior ocorrência de acidentes. Eu queria ver, gente, que tipo de acidente se sofre em frigorífico. Eu vou pesquisar em off aqui, porque vai que aparece alguma imagem que eu não posso mostrar. Eu quero ver por que tem tanto. Ó, achei a matéria do Le Monde. Por que tantos acidentes de trabalho, adoecimentos e mortes em frigoríficos? Deixa eu ver se tem foto que eu não posso mostrar. Não. Eu não sei se essa matéria é de agora. Não, 2 de dezembro do ano passado. Se pá que eu li na época ainda. Aqui, ó. Trabalhadores em frigoríficos chegam a realizar 70, 80 até 90 movimentos por minuto em ambientes frios, com baixas taxas de renovação do ar, riscos de amputações, vazamento de amônia, prorrogação de jornada de atividade insalubre, emprego de força excessiva, deslocamento de carga, exposição de agentes biológicos e químicos, vibrações, quedas, posturas inadequadas, acidentes com facas, entre outras ameaças. Gente, eu não sei o que é trabalhar num frio do caralho. Olha isso, imagina. Imagina que toda a carne tem que ser processada no frio pra não estragar. Imagina trabalhar o dia inteiro num frio filha da puta de congelante. Deve ser horrível, velho. Bom, risco de acidente de trabalho, sim, né? É que nem trabalhar em necrotério, é. Eu imaginei que era porque envolvia corte, devia ter acidente com corte, né? Mas o frio, eu tinha esquecido do frio, né? E carregamento de carga e excesso de movimento, né? Choque térmico de entrar e sair no freezer. Meu medo era ter tido um derrame. Pois é, porque no açougue você tem que entrar e sair ainda do freezer, é pior ainda. Teoricamente é um necrotério, é verdade. Porque são cadáveres, de uma certa forma. Mano, e é foda, porque só de passar perto, por exemplo, na seção do açougue... Só de passar em açougue, é um cheiro muito particular, né? Vocês sabem que açougue tem um cheiro muito particular. Deve ser horrível trabalhar nesse... O ar do açougue é pesado, assim. É um ar gelado com cheiro de cadáver, né? Imagina trabalhar nisso o dia inteiro, deve ser horrível. Mas é isso, essa matéria tá basicamente complexificando o que a gente acabou de ler no Brasil de Fato. Eu vou separar pra vocês também. Pra quem não sabe... Bom, primeiro, nosso Discord é aberto, né? Bom, talvez tenha gente nova aqui, né? Pra quem não sabe, eu faço parte de um coletivo chamado Soberana, que é um coletivo de criadores de conteúdo aí e militantes comunistas que atuam principalmente na internet. E nosso Discord é onde a gente agrega a nossa comunidade. Então, participem do nosso Discord. E lá no nosso Discord eu coloco na aba notícias tudo que eu leio. E é isso.